Leila, vamos em frente com o professor Felipe? Vamos. O João Vitor, do Paraná, ele quer saber como distinguir o pecado mortal do pecado venial. O pecado mortal pode ser perdoado? Essa eu vou ter que pedir ajuda ao Padre Paulo. Bem, o que a igreja nos ensina pelo catecismo? O pecado mortal é aquele pecado que a pessoa perde a graça santificante. Ela como que rompe com Deus, é algo grave, algo que coloca a pessoa como que cortada em relação com Deus, vamos dizer assim. Não que Deus a abandone, não, quanto mais a pessoa é pecadora, mais Deus se preocupa, mas a pessoa, cortou, não é, a comunicação com Deus porque perdeu a graça santificante. Não está em estado de graça santificante. Não está em graça santificante. O pecado venial, o próprio nome está dizendo, venial, leve, é um pecado em que a pessoa não perde a graça santificante. Aquela mentirinha, aquela malcriaçãozinha, aquela falta de caridade pequena. Agora, o que diferencia, às vezes, o pecado venial do pecado mortal? Né? É o objeto, a matéria. Uma coisa é eu roubar uma canetinha dessa aqui, que custa aí R$1, R$2. Outra coisa é eu roubar R$10.000 da mesma pessoa. Isso aqui não vai empobrecer a pessoa, nem vai fazer a pessoa passar necessidade, mas se eu roubar R$10.000 da pessoa, aí pode ser um pecado mortal. E aí a gente pode desdobrar isso para outras coisas, ofensas, né? Perjúrio, não sei, calúnias, maledicências, né? Mas é uma coisa pequenininha, que não afeta a honra da pessoa, pode ser um pecado venial, mas a pessoa que afeta a honra. Como é que eu vou saber se eu cometi um pecado mortal ou não? Bom, primeiro a igreja diz assim, os pecados contra os 10 mandamentos, normalmente são pecados graves. Por exemplo, domingo o cristão é obrigado a assistir à missa. Se ele perde a missa, voluntariamente, sem motivo nenhum, ele cometeu um pecado mortal, diz aqui o catecismo, é pecado grave. Né? Se ele matar, se ele adulterar, se ele prostituir, são pecados graves. Por quê? Porque ferem os 10 mandamentos. Né? Blasfêmia contra Deus, contra os anjos, contra os santos, fere o primeiro mandamento. Né? Enfim, se eu tenho dúvida, o que eu devo fazer? Deve confessar. Eu não sei se algo que eu fiz é pecado grave ou não, porque o pecado venial, ele pode ser perdoado sem a confissão. No ato penitencial da missa, ou quando você entra na igreja, você se benze ali com a água benta, aquilo ali é para que você faça já um ato penitencial, já se purificando dos pecados veniais. Agora, se você tem um pecado mortal, você pode pedir perdão a Deus, Deus te perdoa, mas você, para comungar, a igreja exige que você, então, primeiro se confesse. Mas eu não sei se o meu pecado é mortal ou não. Confessa o pecado. Se ele é venial, se ele é mortal, vai ser perdoado na confissão. Acabou. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia assim, o pecado mortal é aquele que você comete de olhos abertos. Você sabe que não pode, mas você vai e faz. Algo sério. Eu sei que eu não posso desejar o ódio para o meu irmão, eu sei que eu não posso me vingar dele, mas eu quero me vingar dele, ele me paga, entendeu? Aí ele diz assim, que o pecado mortal te deixa assim, desassossegado, você percebe que você cometeu um pecado mortal, entende? Porque rompe a ele comunhão, tira a sua paz, tira a sua paz. A hora que você põe a cabeça no travesseiro, ele te perturba. Obrigado, professor. Não, Padre Paulo vai me ajudar, isso aí é sério. Está perfeito, exato, é isso mesmo. E é importante a gente recordar que, por que o pecado é chamado de mortal? Porque ele, de alguma forma, mata a minha amizade com Deus. A amizade, vamos lembrar, que é uma coisa que é recíproca, vai e volta, ou seja, Deus me ama sempre. Da parte dele, né, o amor está sempre lá. Mas quando eu, de alguma forma, viro as costas para Deus, né, ou seja, isso que o professor falava, um pecado que eu cometo de olhos abertos, né? Eu sei que isto ofende gravemente a Deus. Então, é importante que a gente veja que, para que haja pecado mortal, é preciso
essas duas disposições, saber e querer. Ou seja, saber que aquilo lá é algo que eu realmente não devia estar fazendo. E querer com uma certa liberdade. Por exemplo, existem pecados mortais que deixam de ser pecados mortais quando a pessoa se vicia. Por exemplo, o alcoolismo. Quando a pessoa inicialmente se entrega ao álcool e ela tem liberdade para aquilo, de fato, ali ela está pecando gravemente. Mas depois que ela já se escravizou, ela está num estado de vício e de escravidão tal que ela já não tem mais liberdade, ela precisa ser ajudada de fora, ela precisa ser ajudada a se livrar daquilo, porque, claro, o pecado escraviza, mas se a pessoa não tem mais liberdade, então ela já está enredada ali e a culpabilidade dela foi grande quando tudo começou. Agora ela já é um pobre escravo da miséria na qual ela mergulhou. Obrigado, professor. Obrigado, Padre Paulo. Padre Paulo, olha que coisa bonita. Maria Ilse, ela é de Londrina, do Paraná, nossa sócia pelo débito automático. Ela ligou para a gente só para lhe dizer que a palavra de Deus sobre a qual o senhor estava em dúvida qual era, eu nem me recordo agora qual era a pergunta, não? 1 Coríntios. 1 Coríntios 3,15. 3,15. Muito obrigado. Olha só. Tinha falado 7, então 3,15. Ela ligou para participar, tá vendo? Obrigado. A gente está aprendendo a fazer o programa cada vez mais juntos. Obrigado. Já está na hora de fazer o sorteio? Mas dá tempo de mais uma pergunta, não dá? Dá tempo. Então vamos segurar aqui, ainda dá tempo de você enviar a sua pergunta através do e-mail, mesmo que não seja respondida hoje, para participar do sorteio. Aproveita enquanto o Padre Paulo responde essa pergunta, que provavelmente pode ser que seja a última pergunta do programa. O e-mail é trocandoideias@cançãonova.com. Valeu? Padre Paulo, olha que interessante. Essa minha amiga aqui, ela é do estado de São Paulo. De fato, ela não pode ser identificada, porque ela é uma situação bem delicada. Ela diz assim, que ela é portadora de um trauma obsessivo compulsivo, que ela diz aqui que a impede de se confessar. E ela gostaria de uma ajuda, uma orientação. Nesse caso, o que ela poderia fazer? Bom, veja, é o tipo de aconselhamento muito delicado, difícil de fazer, assim, sem se saber exatamente a situação da pessoa, né? Então, o que eu aconselharia é que você procurasse um sacerdote de sua confiança, ou uma pessoa, um conselheiro espiritual, um psicólogo que você saiba que é de confiança, para, de alguma forma, explicar essa situação, né? Porque, assim, teoricamente, fica difícil até imaginar o que seja e, claro, as situações concretas, ou seja, você está me pedindo um conselho que é da razão prática, não é da razão teórica. Se eu tivesse que te dar uma resposta teórica, bastava você me colocar o problema abstrato. E aí eu te dava uma resposta também abstrata. Mas nós estamos aqui diante de um problema prático. E o problema prático, sobretudo de orientação espiritual, o contexto, né, e os detalhes mudam tudo. Mudam tudo. Então, eu não tenho condições, infelizmente, de responder. Entretanto, a sua orientação para ela é muito importante nesse momento. Que ela procure alguém, né, que a auxilie, a aconselhe, um padre de sua confiança, uma pessoa que te oriente, para que você saiba concretamente o que fazer. Ok, obrigado, Padre Paulo. Antes de irmos para o sorteio, quero convidar você para peregrinarmos no mês de maio. Helena Sá, minha mulher, e eu e a Salomé. Maria Salomé é cofundadora da comunidade Obra de Maria. Nós estaremos dirigindo um grupo, fazendo a direção espiritual de um grupo em peregrinação para Medjugorje e depois iremos para Roma. A peregrinação vai acontecer em maio. A saída já está marcada para o dia 9 de maio. Eu estou convidando você para vir peregrinar conosco. Informações sobre a peregrinação, preços, formas de pagamento, você pode obter no telefone 0 operadora 12 3186 2055. Nós gostaríamos muito de ver você, encontrarmos você na nossa peregrinação. De 9
a 19 de maio, ok? Vamos ao sorteio então. Leila, como é que vamos fazer para a gente saber quem é que, porque participou com a gente através do e-mail, vai ganhar o LPO, Livro para Ouvir, Se Deus é por Nós, do Eto, e o livro do Monsenhor Jonas Abib, Músicos em Ordem de Batalha. Como é que a gente vai fazer, Leila? Escolhendo um número. Escolher o número. De 1 a 100. O número de 1 a 100? Meu Jesus Cristo. Padre Paulo, vamos lá então. 34. Número 34. Quem foi que ganhou, Leila? Em Campina Grande, na Paraíba, Opa! Adeilton Oliveira Chagas. Ele é nosso sócio também pelo débito automático. É nosso sócio pelo débito automático, é o Adeilton de... Qual é a cidade? Campina Grande, na Campina Paraíba. Grande, na Paraíba. Olha, está aqui o seu livro, Músico em Ordens de Batalha, do Monsenhor Jonas Abib, e o livro para ouvir, do Eto, Se Deus é por Nós. Vai chegar aí na sua casa, viu, meu querido? Pode demorar um pouquinho, mas vai chegar, pode ter certeza absoluta. Obrigado pela sua presença, Deus abençoe muito você, o seu dia, a sua semana, continuemos sempre juntos aqui na Canção Nova. Obrigado, professor Felipe, obrigado, Leila, um carinho a você que participa com a gente pelo Twitter e pelo e-mail. Eu peço que Padre Paulo, por favor, nos deixe com a bênção de Deus. Sem dúvida alguma. Senhor de misericórdia, nós louvamos e bendizemos por esta noite de troca de ideias, de conhecimento da vossa doutrina. E pedimos, visitai o coração de cada um dos vossos filhos e filhas nessa noite. Vós sabeis, Senhor, e vós conheceis a necessidade de cada um deles. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez, Padre Paulo. Obrigado, professor Felipe. Obrigado a você. Até semana que vem.